Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje vamos descobrir sobre campos de concentração. Nós sabemos que grande parte dos países da Europa eram colonizadores. Se não vejamos, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, todos eles eram colonizadores. Mas somente os alemães tinham a prática, isso 1800, século XIX, somente os alemães tinham a prática de criar campos de concentração. Esses campos de concentração é onde eram colocados aqueles inimigos do poder e eles eram tratados de forma até mesmo desumanas. Quando veio a Segunda Grande Guerra, vocês já viram no nosso Descobrir a FEB, que os alemães adotaram campos de concentração como uma prática que já era conhecida por eles. Auschwitz é o mais famoso deles todos. Mas nós tivemos aqui no Brasil campos de concentração. E você vai ver no final deste vídeo que nós fomos mais além, um pouco mais além. Então, quem eram as pessoas que iam para esses campos de concentração? Eram aqueles que eram naturais do eixo. Quem eram os países do eixo? Itália, Alemanha e Japão. E nós tínhamos várias colônias desses aqui no Brasil. O primeiro de todos foi de Tomé Açu, no Pará, onde reuniu uma colônia de japoneses que trabalhavam com agricultura. E eles foram presos, ficaram concentrados nesses campos de concentração, e esses campos de concentração, eles, vamos dizer assim, não tinham o direito de sair, eles estavam presos, e como todo campo de concentração, também não eram maltratados, mas não eram bem tratados, não é? Isso aconteceu em vários estados do país, no Pará, como eu disse, em Pernambuco, no São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, todos eles tinham campos de concentração. São Paulo tinha o maior número. E esses campos de concentração, eles foram iniciados por conta de, em 1942, por volta de março, o Brasil ter declarado guerra aos países, como eu disse, do eixo. E quem eram que compunham esses campos de concentração? Aqueles que eram conhecidos como quinta coluna. O que era quinta coluna? Eram traidores, eram pessoas que podiam ser informantes de seus países e que residiam aqui no país. Esse termo quinta coluna é um termo propício para a guerra. Esses campos de concentração, eles foram iniciados em junho de 1942 e foram encerrados com o fim da guerra, em 1945, ou seja, durou aproximadamente 3 anos. Um detalhe importante, meu pai contava que a Lundrig Tecidos, que era a antiga Casas Pernambucanas, que tinha sede em Fortaleza, eles tiveram várias lojas incendiadas com o povo revoltado pela postura dos alemães. Isso é um detalhe interessante que me traz à memória desde criança. E agora vamos para o que é mais interessante, mas isso no ano de 1932, que aconteceu no estado do Ceará. 1932, seca, terrível, criaram os flagelados, pessoas que eram vítimas do flagelo da seca. E esses flagelados começaram a se dirigir para cidades maiores, em busca de sustento, em busca de trabalho. E o Ceará criou em torno de 7 campos de concentração, 2 deles em Fortaleza, em Cariús, em Crato, Senador Pompeu, Quixeramobim e outros municípios. E o certo é que por esses campos de concentração passaram mais de 74 mil pessoas. E nesses campos não era fácil, porque a pessoa entrava para os campos de concentração, mas não podia sair. E quando saíam, eram vigiados para não fugir e eram levados para fazer trabalhos, não vou dizer forçados, mas levados para fazer trabalhos para a comunidade. Não ganhavam por isso, apenas o sustento e a manutenção com a vida. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.